da conquista. Bom, então, para a gente começar a nossa aula, eu queria passar para vocês o conceito de dor da Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é a IASP. Então, a gente precisa entender o que é dor para saber como controlá-la, né? Então, a dor ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável que está associada, né, a um dano real ou potencial ou descritas em termos de tal dano, ou seja, a dor ela é uma experiência. E só por aí eu já sei que dor ela é subjetiva, ela é muito individual de pessoa para pessoa. Então, ela é uma experiência sensorial, ou seja, existem vias biológicas relacionadas e responsáveis por esse tipo de sintoma, né, ou de sinal, e também emocional, ou seja, tanto a parte da biologia quanto a parte psicológica, né, seja do estado emocional até mesmo de doenças, né, de transtorno de ansiedade, depressão, estresse, e incluindo aí também qualidade do sono. Então, todos esses domínios, esses âmbitos, em conjunto, vão formar a minha resposta, que é a experiência da dor em si. Então, ela não é simplesmente uma resposta de uma via noceptiva. Eu preciso entender esses dois domínios para, então, de fato, eu conseguir controlar e ter o manejo dessa dor. Bom, e além de tudo, né, além dela ser considerada, então, essa experiência desagradável, né, como a IASP coloca muito bem, ela também é considerada o quinto sinal vital. Como assim? Então, a dor aguda, né, especificamente da dor aguda, ela é considerada o quinto sinal vital porque ela nos avisa de que alguma coisa está errado. Então, se eu sinto, por exemplo, uma dor nas costas e eu faço ali um ultrassom e verifico que tem um cálculo no meu ureter, por exemplo, na minha uretra, eu só consegui identificar que tem alguma coisa atrapalhando ali a passagem de urina porque eu senti dor. Então, essa dor me avisa que alguma coisa está errado. E se essa dor não existisse, eu provavelmente não ia procurar saber o que tinha aquele problema. E, eventualmente, o meu rim poderia entrar em falência, por exemplo. Então, é o quinto sinal vital justamente para me avisar, me alertar que existe algum erro ali. Então, nesse exemplo, nessa imagem aqui, de uma forma muito simplória, a gente tem o aparecimento de uma lesão, né, uma lesão em pele, e, consequentemente, o aparecimento da dor. Então, a dor aguda, ela tem essa relação muito clara com o aparecimento de uma lesão e já o surgimento da dor. E logo em seguida, que essa lesão ela é cicatrizada, a dor ela é cessada também. Então, essas características da dor aguda, elas são claras: o aparecimento da lesão, surgimento da dor, cicatrização dessa lesão e, consequentemente, a ausência da dor. Então, quando essa dor ela continua mesmo após a cicatrização, daí a gente já tem a dor crônica, né? Então, diferente da dor aguda, que existe, que tem uma função, que ela funciona, né, como quinto sinal vital de nos avisar ali que alguma coisa está errado, a dor crônica ela não tem função nenhuma. Ela torna-se a própria doença, né? Ela já não é mais um sinal de aviso, ela é a própria doença. Então, o tipo de manejo entre a dor aguda e a dor crônica são completamente diferentes. Nós precisamos entender essas características e os mecanismos fisiopatológicos subjacentes para cada tipo de dor, para entender de fato que tipo de fármaco que eu vou usar para cada doença, né, e para cada tipo de condição dolorosa. Então, como eu já falei aqui, recapitulando, a dor aguda, ela tem uma função biológica, então ela vai me avisar que alguma coisa está errado, e até mesmo aquela dor, ela ajuda meu corpo a proteger, né, aquele órgão, aquele local que está danificado. Então, geralmente, quando a gente tem uma lesão em alguma área, automaticamente aquela musculatura se contrai, né? Eu preciso deixar aquela região mais estável, né, com menos mobilidade, para ajudar de fato a cicatrização. Na dor aguda, a causa ela é de fácil identificação, então eu consigo identificar o porquê daquela dor muito facilmente.
E isso também é importantíssimo para eu conseguir controlar aquela dor, né, o fator causal dela. Outra característica da dor aguda, de início repentino, porém ela desaparece após a cicatrização da lesão, e ela é controlada com a remoção da fonte da dor e responde a terapias convencionais. Ou seja, para o controle da dor, no caso das dores agudas, eu preciso entender que causa é essa e eu preciso também fazer a remoção do controle da dor. Então, hoje a gente vai focar mais nessa parte farmacológica, mas a gente sabe que, primeiro, já pelo conceito da dor que é estabelecido pela IASP, ela é uma experiência sensorial e emocional, então, dificilmente uma monoterapia, ou seja, só a utilização de fármaco vai ser suficiente para controlar essa dor, então, dificilmente. E, além disso, eu preciso da remoção da fonte da dor. Um caso muito claro disso na odontologia são aquelas pulpites agudas, né? Então, eu tenho uma infecção naquela polpa, aquela polpa está inflamada, ela não tem local para expandir aquela inflamação, então aquela pressão contra as paredes duras da dentina vai causar aquela dor exacerbada no meu paciente. Se eu começar ali com algum analgésico anti-inflamatório, dificilmente eu vou ter um controle bem sucedido da dor. Então, eu preciso remover a fonte daquela dor para eu conseguir, de fato, controlá-la de uma forma mais adequada. Diferentemente da dor crônica, em que a dor ela deixa de ser um sinal, então meu corpo não está me avisando nada ali, porque a dor torna-se a própria doença. Então, eu não estou tratando uma lesão, eu não estou tratando um órgão danificado, eu estou tentando, de fato, controlar aquela dor que é a própria doença, né? Não existe aquela relação muito clara com o surgimento de uma lesão e logo em seguida o surgimento daquela dor. Então, na dor crônica, eu não tenho uma causa identificável, né? Eu não consigo identificar exatamente se existe uma lesão ou por que eu estou sentindo aquele tipo de dor. E ela persiste mesmo após a cicatrização, se existir, né, algum dano tecidual. Então, a dor crônica ela é de difícil controle, ela envolve mecanismos complexos no sistema nervoso central. Então, dificilmente uma monoterapia, ou seja, uma terapia de um único adjuvante, né? Ou seja, só farmacoterapia ou só uma fisioterapia ou só uma terapia cognitiva comportamental, por exemplo, só um único tipo de tratamento, dificilmente eu vou conseguir ter o controle dessa dor crônica. Então, eu preciso de uma terapia mais multidisciplinar. Então, como exemplos aí de dores agudas e dores crônicas na odontologia, eu tenho como dor aguda pericementite, né, na movimentação ali ortodôntica. Eu tenho dores pós-operatórias, seja por uma exodontia ou até mesmo uma cirurgia ali periodontal. Tem as dores de origem pulpar, seja por infecções desse tecido, ou até mesmo sensibilidade dentinária, ou uma sensibilidade estimulada em função de uma lesão cariosa. Então, esse tipo de dor, na verdade, são as dores mais comuns. E, em segundo lugar, né, na odontologia, a gente tem as dores das disfunções temporomandibulares. E ainda nas dores crônicas, neuralgias trigeminais ou dores neuropáticas pós-traumáticas. Bom, então, as diferenças entre as dores agudas e as dores crônicas, elas são muito claras e, consequentemente, cada uma exige né, diferentes tipos de tratamento e o prognóstico é muito diferente também. O prognóstico de uma dor aguda ela é muito melhor do que o prognóstico de uma dor crônica. E como existem essas diferenças muito claras, a classe dos fármacos utilizados para cada uma, ela também se difere. Então, dificilmente uma dor crônica vai se beneficiar de algum fármaco que é muito bom utilizado em dores agudas. Então, a gente precisa saber identificar muito bem as características de cada um
para eu conseguir, de fato, identificar qual o melhor fármaco para controle daquela dor. Então, como saber, na verdade, qual medicação eu tenho que prescrever, né? Então, como saber a prescrição correta? Então, existem algumas premissas aí que a gente pode tomar como regra. Então, primeiro, é um diagnóstico muito bem estabelecido. Eu não consigo controlar a dor se eu não saber que diagnóstico é aquele. Por quê? É muito comum na clínica, né, de dor facial em geral, não necessariamente do especialista, mas para qualquer clínico ou cirurgião dentista, a gente pegar um paciente sentindo dor de dente. Mas eu preciso identificar qual que é a origem daquela dor, né? Qual que é o diagnóstico? Aquela dor de dente é em função de uma cárie, em função de uma infecção pulpar, né? Então, aquela polpa já entrou em processo ali de necrose, né? O início dela, ou porque aquele dente está doendo, na verdade, por ser uma dor referida. Então, se eu entrar com uma medicação anti-inflamatória, e no caso de uma pulpite aguda, eu não vou conseguir resolver, porque eu não estou fazendo a remoção ali da fonte da dor, que a fonte da dor é justamente aquela pressão intracoronária, né? Aquela pressão que aquele tecido inflamado que está tentando ali se expandir em paredes duras de dentina, ele não consegue expandir, então causa aquela dor exacerbada, né? Aquela dor muito forte. Então, eu preciso da remoção da fonte da dor. Se for uma dor de origem muscular, será que um anti-inflamatório vai conseguir sanar de fato a dor que eu estou sentindo no dente, né? O paciente sente no dente, mas na verdade a origem é muscular. Então, eu preciso estabelecer o diagnóstico para eu saber como que eu vou tratar aquela dor. Porque senão a medicação, a gente vai achar que a medicação está errada, mas na verdade o diagnóstico que está errado. Então, essa é a primeira premissa, um diagnóstico muito bem estabelecido. A segunda premissa será, então, a identificação dos mecanismos fisiopatológicos no início ou na manutenção daquela dor. Então, eu preciso entender, primeiro, qual o caminho que aquela dor percorre, né? Então, qual é a via nociceptiva e onde eu posso agir naquela via. Será que o problema está na transmissão? Né? Será que existe um problema de modulação de dor ali? Então, eu preciso entender quais mecanismos para eu conseguir intervir. E a terceira premissa é, de fato, a condição sistêmica do paciente. Então, será que aquele paciente está grávido, né? Está lactante, tem alguma disfunção renal, hepática ou estomacal? Porque mesmo que eu consiga, né, fazer o check ali nas duas primeiras premissas, eu preciso agora partir para a condição sistêmica para saber qual fármaco que é o melhor para ele. E uma dificuldade, um obstáculo ainda é compreender como um todo a etiologia complexa das dores orofaciais, principalmente das neuropatias e de dores crônicas, que o manejo da dor ainda é muito difícil. Bom, então vamos entender como ocorre a percepção da dor. A percepção da dor, ela ocorre, a gente, né, didaticamente, a gente pode falar que ela ocorre em basicamente 4 fases. Então, a primeira fase é a fase de transdução. O que é isso? Aqui na figura tem uma lesãozinha em pele, então essa lesão, a gente já consegue perceber que eu tenho alguns nervos, né, ali presentes, próximos daquela lesão, então fibras do tipo A delta, fibras do tipo C, que vão identificar que aconteceu, que ele tem uma lesão tecidual e que aquilo ali vai sentir uma dor. Então, a transdução nada mais é do que eu transformar esse estímulo nocivo, que nesse caso aqui, um estímulo mecânico, né, que foi esse corte, em uma energia, uma informação de que meu cérebro consiga entender, né? Então, transdução, a transformação desse estímulo nocivo em um estímulo elétrico, por exemplo. E esse estímulo elétrico, ele vai percorrer
por todas essas fibras aferentes, levar essa informação até o corno dorsal da minha medula. Então, esse processo ele é chamado de transmissão, em que esse estímulo elétrico ele é percorrido por toda a extensão dessa fibra aferente. Essa informação ela vai chegar, então, até o corno dorsal da minha medula espinhal, onde eu vou ter a modulação da dor, ou seja, mecanismos que podem amplificar essa dor, né, experiência de dor, ou podem diminuir essa experiência de dor. Como assim? Por exemplo, se eu tiver em um momento de muita ansiedade, de estresse, né, depressivo, são todos fatores que podem amplificar a minha dor. Então, mesmo que o estímulo noceptivo tenha sido um estímulo pequeno, um estímulo de baixa intensidade, eu vou perceber como se fosse uma coisa muito maior, porque no processo da modulação, esses fatores aumentam a minha percepção de dor. Assim como eu posso ter uma modulação muito boa também, né? Se eu tive uma noite de sono muito bem dormida, né? Se eu tive um sono reparador, se eu sou uma pessoa otimista, se eu tenho um enfrentamento à dor muito bom, se eu não sou catastrófica, se eu não sou hipervigilante, então isso tudo diminui a minha percepção de dor. E aí, depois desse processo modulatório, né, que eu posso aumentar ou diminuir a minha experiência da dor, eu vou ter a percepção da dor quando esse caminho termina de chegar ali até os níveis mais elevados, né, do sistema nervoso central. Então, mais ou menos ali a nível de tálamo ou do córtex somatosensorial. E só quando essa informação chega a nível de córtex somatosensorial que eu vou sentir, de fato, a dor. Então, ela começa lá na transdução, acontece a transmissão, chega até modulação no corno dorsal da medula e eu tenho a percepção da dor quando chega no córtex somatosensorial. Então, a transdução, quando eu falei para vocês, ela é basicamente traduzir nesses estímulos nocivos que podem ser mecânicos, ou seja, esse corte pode ser térmico, a queimadura, ou até estímulos químicos, né? No caso da odontologia, eu já vi muito caso de paciente que, por causa de uma dor de dente, né, paciente mais da zona rural, por exemplo, que está sentindo muita dor, fica desesperado, não tem acesso a uma unidade básica de saúde, acaba colocando um algodão cheio de acetona ali na mucosa bucal para uma tentativa de tentar sanar aquela dor. E aquilo causa uma queimadura química realmente em toda a mucosa e posteriormente causando mais dor ainda. Então, diferentes tipos de estímulos nocivos são transformados em um potencial de ação, que é aquele estímulo elétrico que vai percorrer as fibras nervosas. Então, aqui, simulando, né, esse estímulo nocivo, então, essa faquinha aqui poderia ser claramente um bisturi, né, cortando ali a mucosa. Então, eu tenho aqui um epitélio, tecido conjuntivo logo abaixo, esse tecido conjuntivo inervado, então eu tenho aqui um neurônio e também vascularizado, ou seja, é um tecido muito bem nutrido que eu tenho a possibilidade de chegar ali células de defesa, por exemplo. Quando ocorre alguma lesão, né, naquele tecido, essas células de defesa, elas saem do vaso sanguíneo e já começam a liberar ali uma sopa inflamatória. Então, começa a ter a liberação de muitas citocinas inflamatórias, de bradicinina, que é um neuropeptídeo que induz dor, de prostaglandina, que são citocinas que diminuem o limiar daquele neurônio, histamina, serotonina. Então, toda essa sopa inflamatória, né, que a gente fala, começa a circundar ali aquele tecido que foi lesionado. E aí começa uma inflamação de fato. E o que essa inflamação induz? Então, se eu der um zoom na parede da membrana desse neurônio que está aqui, presente nesse tecido que está lesionado, o que eu vou observar? Eu tenho uma membrana de fosfolipídio, então aqui o meio extracelular, que vai ser aquela parte do tecido conjuntivo, onde estão ali todas aquelas células de defesa,
e o meio intracelular, que é dentro da célula do neurônio. Então, aqui eu tenho a minha membrana de fosfolipídio, que ela está no potencial de repouso ali de menos 70 milivolts. Quando ocorre aquela lesão, quando o bisturi passa na nossa mucosa, automaticamente, a primeira coisa que acontece é a abertura do primeiro canal de sódio, que não é dependente de voltagem. Então, esse canal de sódio abre e começa a entrar muito íon sódio na nossa célula. Então, esse potencial começa a inverter. Se antes eu tinha um potencial de repouso negativo, agora eu vou passar a ter um potencial de repouso positivo. E aí eu emito o meu primeiro potencial de ação, o meu disparo, que vai continuar em todo aquele caminho que eu falei para vocês, e aí eu vou sentir de fato a dor. Então, e esses processos, eles ocorrem de maneira simultânea. Tanto a inflamação vai me ajudar a diminuir o limiar de dor, ou seja, se antes eu precisava de um estímulo 70 para eu atingir e para disparar o potencial de ação, para deixar aquele potencial positivo, aquele potencial de repouso positivo, agora eu vou precisar de menos. Né? Quando eu tenho essa sopa inflamatória, quando eu falo assim, olha, diminuiu o meu limiar de dor, eu estou falando exatamente dessa membraninha aqui. Se antes era menos 70, agora eu vou precisar de menos 50, né, de menos 40. Fica muito mais fácil de eu disparar o potencial de ação e eu avisar meu cérebro, olha, aquela região ali está doendo. Então, eu preciso de fármacos que têm que agir nesses dois mecanismos. Então, tanto na transdução quanto na transmissão. E um deles, a gente usa na odontologia como rotina mesmo, na rotina odontológica, que é justamente o anestésico. Então, o que o anestésico faz? Qualquer tipo de anestésico. Ele bloqueia o canal de sódio. Então, a molécula da anestésia, ele consegue, né, entrar na membrana plasmática do neurônio, do nosso receptor, e ele bloqueia o canal de sódio. Então, se o canal de sódio está bloqueado, eu não tenho mais aquela passagem dos íons, a célula não vai ficar positiva e não vai ter o disparo do potencial de ação. Se eu não tenho disparo do potencial de ação, eu não tenho a transmissão e não chega aquele input nociceptivo no meu cérebro. Consequentemente, eu não vou sentir dor. Então, uma outra forma de eu tentar agir nesse esqueminha também, agora não na transmissão, mas na transdução, né, naquela questão do limiar de dor, ou seja, nessa inflamação aqui, são justamente através dos anti-inflamatórios. Então, vamos entender o que acontece quando eu lesiono aqui o meu epitélio. Né? Eu tenho um distúrbio das membranas, ou seja, um distúrbio ali dos fosfolipídios, né? Que as membranas são formadas de fosfolipídio. E eu acabo expondo, né, a membrana a alguns tipos de enzimas, que vai formar o ácido araquidônico. Do ácido araquidônico, algumas enzimas sintetizam esse ácido e usam ele de substrato. Eu vou ter a formação, então, dos leucotrienos, prostaglandinos e tromboxano. Então, vamos lá. A ciclooxigenase, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, usa o ácido araquidônico como substrato para produzir esses leucotrienos, prostaglandinos e os tromboxanos. E o que essas citocinas fazem? Eles alteram a permeabilidade vascular, ou seja, aquele edema causado, né, para aquela inflamação é feito justamente por essa alteração da permeabilidade vascular. No tecido pulmonar, eu tenho uma constrição brônquica. No tecido gastrointestinal, especificamente ali a nível de estômago, tem uma secreção gastrointestinal, então uma produção de muco protetor realmente para o estômago e a diminuição do limiar de dor, como eu falei para vocês. Então, para eu conseguir bloquear todos esses fatores que me levam à dor,
eu preciso bloquear a ciclooxigenase, que é justamente o que os anti-inflamatórios não esteroidais fazem. Eles bloqueiam essa enzima e aí eu não consigo, de fato, eu inibo aquela cascata inflamatória toda. E mais que isso, né, pensando então na COX-2 e na COX-1 e nos anti-inflamatórios clássicos, a COX-1 ela é constitutiva na maioria dos tecidos, ou seja, a gente tem ela nos nossos tecidos fisiologicamente, não sem precisar de ter uma inflamação ali para ativar aquela enzima. Então, a presença dessa enzima, ela me dá a proteção da mucosa gastrointestinal, porque ela usa o ácido araquidônico como substrato para produzir essas prostaglandinas que vão dar início, né, à produção dessa proteção do muco gastrointestinal, o controle do fluxo sanguíneo renal e também de agregação plaquetária. Isso tudo é um estado fisiológico. A COX-2, ela é induzida na inflamação, então ela é aquela que induz a sensibilização neuronal, ou seja, inflamação, dor e febre, e também a vasodilatação, o edema. Então, a gente começou a pensar o seguinte: já que a COX-2 é responsável por todos esses sintomas álgicos e inflamatórios, se eu inibisse apenas a COX-2, eu ia ter muito mais vantagens, porque eu não ia ter aqueles efeitos colaterais de inibir a COX-1, que seria a inibição da proteção da mucosa gástrica intestinal, por exemplo. Então, elimina a COX-2, ele ia diminuir a produção dessas prostaglandinas que sensibilizam o neurônio e causam vasodilatação. Porém, se eu inibir a COX-1 junto, que são aqueles anti-inflamatórios clássicos, né, que fazem a inibição das duas, eu diminuo as prostaglandinas que inibem essa citoproteção gástrica e que regulam o fluxo sanguíneo renal e funções também cardiovasculares. Então, já existe nesse tipo de medicação que são os inibidores seletivos da COX-2, que são os COX-CIBs, né? Rofecoxib, celecoxib, valdecoxib. Porém, depois da utilização, que começou a utilizar os inibidores seletivos da COX-2, o que foi percebido? Que aumentou muito o risco cardiovascular. Então, esses medicamentos, né, que foram por algum tempo aí uma promessa dos anti-inflamatórios, na verdade, quase não é usado mais hoje em dia, justamente porque o risco cardiovascular foi muito aumentado depois do uso desses inibidores seletivos da COX-2. Então, como principal reação adversa, né, a gente tem gastrite, com possibilidade de evolução para úlcera, hemorragia digestiva e também perfuração do estômago. Isso falando aí dos anti-inflamatórios não esteroidais, os clássicos, independente de ser inibidor seletivo ou não. Insuficiência renal aguda e crônica e diminuição de agregação de plaquetas, principalmente com o uso de aspirina, né, do ácido acetil salicílico, porque a ligação da aspirina com as enzimas que induzem, né, a agregação plaquetária, ela é irreversível, então o risco é muito maior em quem usa AS. Agora, o risco de gastrite, insuficiência renal aguda e crônica, ela só acontece com o uso crônico desses anti-inflamatórios não esteroidais. Então, por isso que a gente recomenda o uso de 7 a 10 dias, no máximo, de um anti-inflamatório. Passando desse tempo aí, já não faz tanto sentido usar, é melhor tentar outra via, né, farmacológica para analgesia. Então, lembrando que pacientes com problemas gastrointestinais, como úlcera gástrica, sangramento digestivo ou gastrite, eles devem fazer o uso do anti-inflamatório não esteroidal concomitantemente com inibidores de bomba de próton, ou seja, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Por quê? Porque o que o inibidor de bomba de próton faz? O nosso estômago, ele é ácido justamente por causa do suco gástrico, né? Daquele ácido clorídrico ali.
E o ácido clorídrico, ele é ácido justamente pela quantidade de prótons, de íons hidrogênio presentes naquele líquido. Então, quando a gente inibe a bomba de prótons, a tendência do suco gástrico é ele tender a ficar um pouco mais básico. Ele não chega a ficar básico, mas ele fica menos ácido. Então, consequentemente, ele ficando menos ácido, ele fica menos perigoso, né, para a mucosa gástrica. Então, ele vai produzir menos, ele vai induzir menos lesões ali. Então, ajuda a proteger a mucosa. E também administrar esses anti-inflamatórios sempre após as refeições, porque quando a gente já começa a digestão, né, pela boca no bolo alimentar, já envia um sinal para o nosso estômago para começar a produzir aquele muco de proteção. E aí, depois, se a gente tomar o anti-inflamatório logo após, pelo menos a mucosa ali já vai estar revestida com aquele muco, né, antes da inibição daquelas prostaglandinas. Então, é uma forma da gente tentar amenizar os riscos do anti-inflamatório não esteroidal para quem tem esse tipo de problema gastrointestinal. Então, além dos problemas de distúrbio gástrico, evitar o uso em pacientes hepatopatas, né, que tem problemas no fígado, principalmente o uso de paracetamol, que a toxicidade do paracetamol é muito alta. Nefropatias, hipertensos, não recomenda-se usar uso de anti-inflamatório não esteroidal por mais de 5 dias em quem tem hipertensão. Passou desse tempo, o ideal seria monitorar a oscilação da pressão arterial desses pacientes. Em quem, é claro, tem risco, né, quem tem histórico de alergia a Alzheimer e também gestantes, é bom evitar o uso no primeiro trimestre e sempre identificar a classificação de medicação de risco. Ou seja, toda bula, né, de todo medicamento vem com essa classificação de risco da medicação. A categoria A é uma categoria segura, né, tanto para a mulher grávida quanto para o feto. A categoria B também é segura, né, que é quando o fármaco ele foi estudado em animais que não mostrou nenhum tipo de risco fetal, mas ainda não tem estudo controlado em mulheres grávidas, mas que provavelmente esses estudos também não iriam revelar nenhum risco, nem para a mulher, nem para o feto. O C, a categoria C, é aquele tipo de fármaco que não foi realizado estudos em animais, nem em mulher grávida, então não se sabe se existe o risco ou não, mas porque não existem estudos, né, avaliando esse tipo de fármaco. O D já são aqueles que de fato demonstrou risco, né, para o feto, mas que pode ter benefícios ali potenciais para a mulher, então é o tipo de fármaco que usa-se apenas em casos de doenças graves ou que ameacem a vida, né? Para a mulher que não existem outros fármacos mais seguros, mas dificilmente um anti-inflamatório não esteroidal vai estar na categoria D. E o tipo X, que demonstrou sim que provocou anomalia fetal, né, com evidência clara, que são os casos aí da isotretinoína, por exemplo, então da talidomida. Dificilmente algum anti-inflamatório vai estar nessa categoria. Mas qualquer tipo de fármaco, é importante a gente ter em mente essa categoria e procurar lá na bula para saber prescrever direitinho para o paciente. Então, aqui nessa tabelinha, é uma tabela boa para a gente tirar um print e ter ela guardadinha ali no celular. Eu tenho na primeira coluna o princípio ativo, né, de cada anti-inflamatório não esteroidal, o nome comercial, a dose habitual e a dose máxima. Então, tem um esqueminha muito bom que a gente pode utilizar nos nossos pacientes quando a gente quer uma analgesia mais efetiva. Então, usando aí 5 dias de anti-inflamatório, por exemplo, eu posso começar os 2 primeiros dias utilizando a dose máxima, né? Por exemplo, após uma exodontia, né? Em algum pós-operatório, eu posso começar com uma dose máxima para eu dar ao meu paciente o melhor conforto possível, né? Então, uma analgesia muito forte. E depois diminuindo
nos próximos dias, uma dose habitual, que seria quando já tem um processo de cicatrização um pouco melhor ali. Então, esse tipo de esqueminha é muito bom para induzir uma analgesia e que tenha um pós-operatório bem confortável. Bom, falando então agora dos anti-inflamatórios esteroidais, né, ou seja, os corticoides, eles, naquela cascatazinha de inflamação, eles vão inibir justamente a fosfolipase. O que a fosfolipase faz? Ela usa os fosfolipídios de substrato para produzir o ácido araquidônico. Então, se eu não tenho o ácido araquidônico, toda essa cascata logo após, ela não vai acontecer. Mas qual que é o problema do corticoide? Por eles diminuírem a resposta de defesa do organismo, né? Então, que se a gente observar, o tromboxano, ele é muito bom para modulação de leucócito, e se eu inibir a fosfolipase, consequentemente, eu não vou ter esse tipo de molécula, né, no meu organismo. Então, eu diminuo a resposta de defesa do meu organismo, consequentemente, pode aumentar o risco de infecção. Então, a depender do diagnóstico, né, lembrando lá do diagnóstico, a gente não pode usar o corticoide junto, justamente por diminuir essa resposta do organismo. E ele também pode causar uma hiperglicemia ou até mesmo síndrome de Cushing, no caso de uso prolongado. Então, sempre evitar o uso prolongado de corticoide, até mesmo porque se está usando ele por muito tempo e o problema não está sendo resolvido, tem que voltar lá naquela premissa do diagnóstico, o diagnóstico está errado, né? Então, preciso ter isso muito bem estabelecido na minha cabeça. Bom, então a gente já conseguiu aí intervir em duas fases como é que fala? Da transmissão da dor. Então, na transdução, eu posso agir na transdução com o uso de anti-inflamatórios, tanto esteroidais quanto não esteroidais, e na transmissão eu consigo bloqueá-la através de anestésicos. E o anestésico, ele não é só bom durante a cirurgia, não. A gente pode usar anestésico também como uma ferramenta de diagnóstica, né? Então, naqueles casos de diagnóstico diferencial de dor referida, que eu não sei se a origem da dor é, por exemplo, na musculatura ou no dente, eu posso lançar a mão de um bloqueio anestésico para eu conseguir identificar de fato a origem daquela dor. E também o anestésico é muito bom em casos de dores neuropáticas, então, neuroma ou até mesmo aquela dor pós-traumática, né? Pós algum trauma. Então, eu posso usar o anestésico no caso dessas lesões em que a transmissão ou input noceptivo, ele está acelerado, né? Ele está com uma excitabilidade neuronal muito grande, muito alta. Então, usando o anestésico, eu consigo controlar e talvez normalizar essa situação. Então, partindo agora, logo após a transmissão, eu tenho a modulação da dor. Mas antes de eu falar de modulação, eu queria falar um pouquinho de analgesia pré-emptiva. O que é analgesia pré-emptiva? É a tentativa de reduzir as consequências fisiológicas da transmissão noceptiva provocada pelo procedimento odontológico através de condutas antes ou durante esse procedimento, né? Então, devido a esse efeito protetor nas vias noceptivas, a analgesia preemptiva ela tem um potencial de ser mais eficaz do que um tratamento analgésico semelhante iniciado após a cirurgia. Ou seja, de fato, alguma conduta que eu tenho antes de começar o meu procedimento. Então, se eu sei que eu vou fazer uma cirurgia, eu posso fazer, né, ou indicar ao paciente tomar algum remédio antes do procedimento, para que eu proteja ele de alguma forma e que a analgesia após o procedimento ele seja muito melhor do que se eu começasse só depois da cirurgia, por exemplo. Então, a dor pós-operatória imediata pode ser reduzida e o desenvolvimento de dor crônica ele pode também ser evitado. Então, alguns exemplos seriam o quê? Uso de analgésico 1 hora antes de iniciar o procedimento odontológico, e também o uso de TENS, que são aquelas terapias transcutâneas, né? Antes e depois o procedimento odontológico.
Em relação à evidência científica sobre analgesia preemptiva, ainda tem resultados muito conflitantes, ou seja, tem muitos resultados positivos e negativos, então é difícil chegar a uma conclusão. Tem estudos que mostram que, de fato, aquele grupo de pacientes que recebeu uma medicação uma hora antes, né, uma medicação analgésica, uma hora antes do procedimento, todos aqueles pacientes tiveram uma resposta muito boa no pós-operatório, sentiram menos dor do que aquele grupo de paciente que não teve nenhuma. Mas também tem trabalho que não vê diferença entre usar ou não essa medicação antes do procedimento cirúrgico. E parece que os resultados eles são mais positivos com estudos em amostra infantil. Parece que em criança, você fazer essa analgesia pré-intuitiva tem muito mais, parece ter muito mais eficiência do que em adultos. Então, será que existe algum fator de confusão aí nessa amostra de adulto, né? A gente volta lá naquela questão do conceito de dor, ser uma experiência sensorial e emocional. Pode ser que em adultos esses fatores emocionais estejam muito mais envolvidos nessa experiência de dor. E falando o que quer dizer com isso, né? Pode ser que seja essa a resposta de que em algumas pessoas funciona muito bem e outras pessoas não. Então, a gente precisa identificar, na verdade, todo o histórico daquele paciente, né? Desenvolver um perfil psicossocial para entender como que eu vou controlar a melhor forma, né, naquele paciente. Será que eu preciso lançar mão de algum ansiolítico, por exemplo, antes da cirurgia, para tentar diminuir a ansiedade e o medo daquele paciente, né, e não só analgésicos? Então, é uma reflexão que eu trago aí para vocês. Bom, vamos partir agora para entender a modulação. Então, a gente já passou pela transdução, pela transmissão e agora a modulação da dor. Então, a modulação da dor, ela também pode ser chamada de sistema analgésico endógeno. E esse sistema ele foi muito estudado na época da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque foi percebido que soldados em batalha não percebiam a dor, justamente por causa dos altos níveis de adrenalina e de cortisol naquele momento. Eles só iam perceber a dor, seja por causa de uma amputação ou de uma lesão muito grave, quando eles chegavam ali na enfermaria ou num local em que eles se sentiam mais seguros. Porque na batalha, né, no campo de guerra, os níveis de adrenalina estavam altos demais. E aí, o que foi percebido, né, depois que começou a se estudar esse fenômeno? Que altos níveis de adrenalina aumentava a atividade da substância cinzenta peraquedutal, que é uma areazinha no nosso cérebro responsável por analgesia. Então, eu ativava essa área que induz a analgesia, né, endógena através desses altos níveis de adrenalina. Então, o que a gente percebeu? A gente tem esse sistema descendente de dor. Então, se a dor ela sai lá da lesão, da área que está lesionada, percorre por aquelas fibras aferentes, chega até a medula, o corno dorsal da medula, e sobe até o cérebro, quando eu chego até lá em cima, e eu ativo essa substância cinzenta peraquedutal, ela imediatamente ativa neurônios, interneurônios, que vão emitir algumas fibras, né? Tanto noradrenérgicas quanto serotoninérgicas, lá para aquele corno dorsal de novo, induzindo a liberação de alguns opioides endógenos, que são aquelas encefalinas e endorfinas, e aí, consequentemente, eu vou ter uma analgesia, né? Endógena, ou seja, são mecanismos que o nosso próprio corpo produz para diminuir a nossa dor. Então, é justamente aqui que os opioides entram. Então, se eu der um zoom aqui no corno dorsal da medula, onde tem essas duas setinhas aqui, vermelhas e verdes, eu vou perceber que no meu caminho nociceptivo, né, de dor, que seria esse caminho aqui em azul, eu tenho receptores opioides.
E quando essas vias são ativadas de serotonina e de noradrenalina, eu libero essas encefalinas e endorfinas que ativam esses receptores opioides e, consequentemente, eu tenho uma diminuição do meu input noceptivo. Então, se eu estava mandando muito sinal de dor para perceber no meu cérebro, agora eu já não estou mandando mais. Eu interrompo essa via através desses receptores opioides. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, desses remédios que ativam também esses receptores, que são os opioides, né, tanto a codeína quanto o tramadol, e a posologia deles. Então, esses opioides, eles são mais usados em dores agudas, então dores de alta intensidade e agudas. Dificilmente a gente vai usar algum tipo de opioide em dores crônicas. E quais são as principais reações adversas, então, né, dos opioides? A euforia, tolerância, dependência e adição. Na verdade, mais tolerância e dependência. É mais difícil você ter algum tipo de adição, né, ou de vício em opioide, mas a tolerância é muito presente, ou seja, quando se você está usando sempre ali a mesma dose por um período de tempo considerável, aquele organismo ele não vai mais ter a mesma eficácia, né, ter o mesmo efeito naquela dose, eu preciso aumentar ela. Então, isso que é tolerância. Outro efeito adverso muito importante é a depressão respiratória, náusea, vômito e diminuição dos movimentos peristálticos e fechamento dos esfínteres. Bom, e ainda no sistema inibitório descendente, então uma das formas foi, de fato, ativar esses receptores opioides, e a outra forma é justamente nessas duas vias que ativam esses interneurônios para liberar as encefalinas, que são essas vias noradrenérgicas aqui em vermelho e a serotoninérgica aqui em verde. Ou seja, quando eu libero a serotonina e a noradrenalina, eu estou ativando aquele interneurônio aqui de roxinho a liberar essas encefalinas e essas moléculas que vão ativar os meus receptores opioides. Então, eu tenho um fármaco que inibe a recaptura desses neurotransmissores, porque quando eu tenho a fenda sináptica desses neurônios, né, quando eu faço um zoom aqui entre esses neurônios, então o vermelhinho e o verde com o roxinho, eu sempre libero os neurotransmissores, eles vão ativar os receptores que estão no neurônio pós-sináptico, e eu tenho uma enzima que coleta esses neuroreceptores que ficaram ali na fenda e devolvo eles para o neurônio. Mas eu preciso que eles fiquem por mais tempo ali na fenda para eles continuarem ativando esses receptores e cada vez mais liberar mais encefalina e mais endorfina. Então, eu inibo essa molécula que faz a recaptação desses neurotransmissores, justamente para eu conseguir ter um efeito maior e por um tempo mais prolongado de endorfina e de encefalina. E esses são justamente aqueles mecanismos complexos do sistema nervoso central que eu falei para vocês que está envolvido na dor crônica. Muitas das vezes, esse mecanismo aqui, ou essa molécula está muito acelerada, ou não tem uma quantidade suficiente de neurotransmissor para ativar esses receptores e, consequentemente, ativar os meus receptores opioides. Então, a minha via descendente, ela está um pouco deficiente, eu não estou conseguindo ter uma analgesia endógena legal. E isso acontece muito em pacientes com dor crônica. E aí que entram os antidepressivos, que os antidepressivos, os mais utilizados, na verdade, eles são fármacos que inibem a recaptação das monoaminas. Quem são as monoaminas? São justamente aqui a serotonina e a noradrenalina. Então, esse X aqui em azul é o que o antidepressivo faz. Ele inibe a recaptação da noradrenalina e da serotonina, que vai me ajudar
a deixar esses neurotransmissores por mais tempo na fenda sináptica e, consequentemente, eu vou ter muito mais endorfina e encefalina circulando ali e ativando os meus receptores opioides, que acaba que é uma forma indireta do que os opioides fazem, né? Então, eu tenho os inibidores da recaptação de monoaminas, inibidores não seletivos, inibidores seletivos da recaptura de serotonina e inibidores seletivos da recaptura de noradrenalina. Então, essa classe é a classe mais utilizada para controle de dor crônica. Não se usa mais esses inibidores da monooxidase, que é uma enzima que metaboliza, né, aqueles neurotransmissores que ficaram na fenda, e também os atípicos que a gente acaba que não usa para dor crônica. Então, de fato, os mais utilizados são esses inibidores de recaptura das monoaminas, principalmente em disfunção temporomandibular crônica, né, álgica. Então, como uma das principais reações adversas foi a boca seca, sedação, retenção urinária, arritmias e hipotensão postural. Então, aqui a gente já conseguiu, então, identificar quais fármacos que agem na transdução, quais fármacos agem na transmissão, ou seja, os anestésicos, quais fármacos agem na modulação. Então, lembrando que modulação é aquele mecanismo que pode amplificar ou diminuir a experiência em dor. Então, utilizando antidepressivo ou até esses opioides, eu consigo diminuir a minha experiência em dor. E depois de todos, né, de eu conseguir agir ali em cada um dessas fases, eu tenho, então, uma analgesia ao invés daquela percepção exacerbada da dor. Então, conhecendo em qual via e como eu posso agir, conhecendo o tipo do diagnóstico, conhecendo qual fonte de dor para eu conseguir fazer a remoção daquela fonte, se ela existir. Então, no caso das dores agudas, né, e não das dores crônicas, eu consigo, de fato, ter um controle, um manejo com sucesso das dores, né, no caso, odontológicas. Então, o que eu queria que vocês levassem para casa? Que é preciso ter um diagnóstico muito bem estabelecido. No caso de dor crônica, é importante identificar a causa daquela dor para eu conseguir, de fato, ter um sucesso no meu tratamento. É preciso ter um tratamento baseado em mecanismo, ou seja, eu preciso identificar o que está errado ali para eu conseguir agir e ter sucesso no meu alvo, né? Eu acertar o alvo logo de cara do que ficar tentativa-erro, tentativa-erro. E sempre investigar a condição sistêmica do paciente para saber se de fato eu posso usar aquele fármaco nele ou não. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu dei uma aceleradinha aqui na aula, porque a gente teve aqueles problemas técnicos do início, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, ou se quiser alguma biografia que foi utilizada aqui na aula, eu fico muito mais que feliz de compartilhar com vocês. Entrem em contato comigo se necessário e agradeço muito o convite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Opa, meu microfone estava silenciado. Boa noite a todos. Boa noite, professora Flávia, novamente. Eu gostaria de te agradecer, né, por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco nessa noite de quinta. Tá aí multiplicando com todos nós o seu domínio, a sua expertise, o seu conhecimento do assunto. E fica evidente o sucesso da palestra, porque já temos aí milhares de comentários, um tsunami de elogios para você. Então, assim, eu queria dizer que, independente se a gente é graduando, se a gente é graduado, pós-graduado, ou até mesmo quando a gente é o paciente, tirar a dor, né, de alguém é muito importante, né? Hipócrates já teria dito que é uma obra divina, então, aplicar todos esses conhecimentos de fisiologia e de farmacologia são totalmente imprescindíveis e hoje você deu um show aqui com a gente. Muitíssimo obrigado por ter ministrado essa aula de tamanha importância e de permanência na nossa vida profissional, tá bom? Então, professora Flávia, agora, antes da gente encerrar,
eu queria te perguntar se a gente pode trazer algumas perguntinhas aqui dos inscritos, eles deixaram algumas dúvidas no chat. Podemos projetar? Claro. Pode ser? Então vamos lá. A primeira pergunta é do Márcio Vilaça. Ele diz: qual a recomendação da prescrição em concomitante do opioide com laxativo devido à diminuição do movimento peristáltico? Então, nesses casos, quem já tem constipação é contraindicado o uso de opioide. Mas você só vai ter essa reação adversa significativa se for por um uso prolongado. Então, foi o que eu falei, a gente não vai usar opioide para dor crônica, só vai usar para dor aguda. Então, vai ser, de fato, o intervalo de controle daquela dor que você vai usar, tá? Então, por um período curto de tempo, nas dores agudas, você não vai ter um efeito muito significativo, né? Pode usar tranquilamente. Perfeito, professora, muito obrigado. Por nada. Próxima pergunta é do Lourenço Filho, nosso colega aí da UF. Um paciente que faz uso recreativo de codeína apresenta maior tolerância ao medicamento? Como o CD age nesse caso para inibição da modulação da dor crônica com mais efetividade? Com certeza, ele apresenta maior tolerância e uso recreativo já induz aí um certo vício, né? Então, esse paciente provavelmente ele vai precisar não só de terapia farmacológica para modulação da dor, então, como eu falei para vocês, a modulação da dor, ela pode ser feita sim por via farmacológica, mas é preciso de outros, né, adjuvantes. Então, justamente por esse vício, né, uso recreativo de codeína, isso é um vício já, né? Não é para a gente fazer uso recreativo de codeína. Você pode entrar com uma terapia cognitiva comportamental, que aí vai ajudar tanto na questão da modulação da dor, quanto na questão desse vício também. E justamente por fazer, né, uso recreativo, a gente já não vai usar metodologia farmacológica mais. Tem que entrar com outras vias de modulação, tá? Então, exercício físico ajuda a gente a modular a dor, um bom sono ajuda a gente a modular a dor, né? Terapia cognitiva comportamental, dependendo do tipo de dor, onde ela se localizar. Então, né, lembrando, dependendo do diagnóstico, eu posso fazer uso de alguma medicação tópica, né? Ou então uso de termoterapia quente ou termoterapia fria, e aí vai depender do diagnóstico. Né? Perfeito, mais que respondido. Outra pergunta, professora, é da Lohan Duarte Terra. Quais as limitações do uso de fármacos para pacientes usuários de drogas ilícitas? O pessoal está gostando desse assunto. Não é? Vamos lá, a limitação é justamente a interação, né, medicamentosa. A interação medicamentosa, a questão de tolerância, muitas vezes, né, aquele sistema já está super estimulado e não vai ter resposta nenhuma dependendo do fármaco que você for usar. Então, de novo, quem faz uso de droga ilícita, a depender do uso, da quantidade, do tipo de droga, né, tem isso ainda também, o problema é outro. Né? A gente tem que estar prestando atenção em outra coisa aí. Né? Não vai ser outra droga que vai me ajudar vai ajudar nesse paciente. Justo, justo. É aquela coisa, né? Não sei se cabe aqui, mas a diferença da droga para o remédio é a dose, né? Exatamente. A interação, não é mesmo? Exatamente. Show. Água O professor também mata Lourenço planta, agradeceu, somente agradecimentos aqui, mais uma chuva de elogios, uma enxurrada de comentários positivos aqui, todos muito felizes com a aula de hoje. Ah, que bom que vocês gostaram. Bom, eu acho que é isso, sanamos todas as dúvidas. Se alguém tiver mais alguma questão, pode mandar para a gente por e-mail, pelo direct, a gente pode encaminhar a professora. E se ela tiver disponibilidade, ela responde, a gente pode trazer, quem sabe, no futuro, uma caixinha de perguntas e respostas lá no nosso Instagram. Tá Tranquilo. Bom? Combinado. Sanamos todas as dúvidas. Eu queria reiterar meu agradecimento em nome da Liga Acadêmica de Fisiologia e Anatomia, aplicadas à odontologia, e dizer que seria uma felicidade, professora, poder contar com você num dos nossos eventos futuros, em outras jornadas, simpósios. Então, já fica o nosso convite de antemão. E é isso. Se você tiver mais alguma mensagem para concluir, mais alguma coisa para dizer para os nossos inscritos, para a gente, pode ficar à vontade. Na verdade, eu só queria agradecer, eu fiquei muito surpresa com a liga, né? Uma liga de fisiologia e de anatomia.
e não necessariamente de uma disciplina específica, eu queria falar para vocês que isso é maravilhoso, porque não se forma um cirurgião dentista sem uma base muito bem estruturada. Então, muitas vezes, quando a gente vai avançando ali no semestre, a gente se esquece das disciplinas básicas, mas são elas que vão nos ajudar a entender o paciente lá na frente, né? Igual o que eu falei aqui para vocês, esse tratamento baseado em mecanismo é muito melhor do que você... Não muito melhor, não vou dizer muito melhor, mas ele agrega muito quando você entende o diagnóstico e você junta uma coisa na outra, né? A diferença do bom profissional não é simplesmente identificar qual é a causa, mas saber os mecanismos subjacentes a ela, por que ela é tão complexa, então por que seu colega não conseguiu atender, né? Talvez você consiga porque você vai entender melhor e vai saber exatamente onde agir ali. Então, eu fiquei muito feliz de ver que existe uma liga de fisiologia e de anatomia e parabéns para vocês, viu? Vocês vão brilhar.